Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Carol, boa noite, Muniz, boa noite, ouvintes e também quem nos assiste. Boa noite, Vera. Vamos começar falando desses dados do IPEC, Vera, dados mostrando aí uma certa estabilidade, né? O Lula oscilou um ponto para baixo, o Bolsonaro um ponto para cima dentro da margem de erro, o Lula está com 50%, Bolsonaro 43% nos votos totais, votos válidos, o Lula tem 54%, Bolsonaro 46%. Agora, a rejeição ao Bolsonaro, eu não vi aqui a tabela, a linha do tempo, mas me parece que a diferença das rejeições vem caindo, né? O Bolsonaro está com 46% de rejeição e o Lula 41%. Exatamente, Carol. O quadro geral é de uma estabilidade também com oscilações. O Lula oscilou um para baixo em relação à pesquisa da semana anterior e Jair Bolsonaro oscilou um para cima. Então, eles se aproximaram e em votos válidos houve uma pequena alteração também dentro da margem de erro, né? Então, agora o Lula tem 54 dos válidos contra 46 do Bolsonaro. Antes estava 55 a 45. Então, foi uma notícia de muito bombardeio, de lado a lado, muitas agressões em redes sociais, agressões nos horários eleitorais, a Justiça Eleitoral tendo de atuar muito para tirar peças do ar. Depois a gente vai até discutir mais detalhadamente o último caso referente a essa guerra aí da campanha, que foi o da história das meninas venezuelanas, mas numa semana aí bastante tensa, Bolsonaro conseguiu uma aproximação com Lula dentro da margem de erro. Essa é uma notícia boa para o QG bolsonarista, embora eles nos bastidores, quando conversam com a gente, digam que a disputa está bem mais apertada, que já estaria numa situação quase de empate técnico, que Bolsonaro já teria virado em Minas Gerais, que teria ampliado a sua vantagem em São Paulo, que são os dois colégios mais cobiçados hoje por concentrarem o maior número de eleitores. Então, a retórica que a gente ouve nas campanhas é a de que vai ser uma coisa mais apertada. Mesmo na campanha do Lula, quando eles conversam em off com a gente, eles preveem uma disputa mais apertada e uma distância menor do que essa que está sendo captada pelos institutos. Mas sim, a rejeição vem se aproximando e eu acho que a batalha toda nesse segundo turno está sendo para ampliar a rejeição dos dois candidatos, uma campanha atuando para ampliar a rejeição do outro. Você tem razão, esses números se aproximaram. Na pesquisa da semana passada era 48 a 42, então é a do Bolsonaro que vem caindo, a do Lula está mais estável, né? Mais para estável, mas a do Bolsonaro vem reduzindo. O que aumenta ou permanece ali muito alto é o número de pessoas que dizem já ter o voto definido. 93% dizem ter os votos definidos e esse percentual é equivalente ao dos eleitores do Lula. No Bolsonaro, 92%. Como a gente já tem dois candidatos muito conhecidos, com rejeições também bem estabelecidas e muito polarizados, por exemplo, é muito difícil você ver uma pessoa que cogite mudar de um para o outro. Os especialistas em pesquisa dizem que o quadro desse tipo favorece que o resultado seja mantido, caso não haja nenhum grande fato que altere o jogo. Então, se tem 93% decididos e se os brancos e nulos são 5% e indecisos 2%, tem pouco voto em disputa ainda. Bolsonaro teria que, por essa lógica, com esses números, buscar transferir votos diretamente do ex-presidente Lula para ele. Ele está tentando fazer isso, tentando captar votos, por exemplo, no Nordeste, entre os mais pobres. Ontem, no debate, ele fez um discurso voltado especificamente para o eleitor do Nordeste, reforçou o discurso anticorrupção, que os especialistas têm dúvida se tem muito peso com esse eleitor
que ele precisa cativar, porque esse eleitor já acompanhou a Lava Jato, acompanhou a prisão do Lula, depois acompanhou a anulação das suas condenações, já tem uma opinião formada sobre esse assunto no entendimento ali do entorno do ex-presidente Lula. Então, a disputa teria que ser em torno da economia, da melhora da economia, do Auxílio Brasil, desses temas que falam ao bolso do eleitor. O Bolsonaro fez isso também na campanha, mas a avaliação é que ele não conseguiu um nocaute no Lula nesse assunto. Então, por hora, segue a campanha estável, de acordo com os dados do IPEC, mas nenhuma das duas campanhas está tranquila. Acham que ainda vai subir muito o tom, que a coisa ainda vai ser muito agressiva, muito tensa até o dia da eleição e que na urna o resultado tende a ser menos elástico, como a gente viu, aliás, acontecer no primeiro turno. E Vera, tem até uma atualização aqui também que saiu dessa pesquisa IPEC de hoje sobre a avaliação do governo especificamente. Também um outro ponto importante da gente analisar. Segundo a pesquisa, quem classifica o governo negativamente, como ruim ou péssimo, chegou a 39%. Outras 37% das avaliações são positivas, classificadas ali como ótimo ou bom, né, para o governo. E a gestão é regular para 23% dos entrevistados. O que isso mostra em relação à pesquisa anterior do dia 10 de outubro? Que as avaliações negativas sobre o governo federal oscilaram 2 pontos para baixo e as avaliações positivas oscilaram 1 ponto para cima, ou seja, dentro da margem de erro, mas indicando aí uma tendência, ainda que ligeira, né, de uma certa melhora na imagem que o público brasileiro, que os eleitores têm do governo federal. Ela é ligeira de uma semana para outra, Muniz, mas ela é bem grande na série. Se você olhar o gráfico desde o início da campanha oficial, desde agosto, essa distância vem caindo muito. Ela foi muito grande até o início desse ano. E aí entraram as medidas como o aumento do Auxílio Brasil. E a gente vinha falando aqui que levaria um tempo para essas medidas fazerem algum efeito na avaliação do governo e, portanto, na intenção de votos de Jair Bolsonaro. Mas isso parece estar acontecendo. Tem algo que pode ser um efeito reflexo, né, da eleição. Bolsonaro ter saído melhor na urna do que mostravam as pesquisas pode ter dado um gás a ele, ter dado no eleitor uma percepção da melhora da situação dele, e isso também puxa uma melhora da avaliação de governo. Mas a gente tem aí 3 meses de deflação, a gente tem indicadores melhorando também de emprego, também em outros setores. O PIB foi maior do que o esperado, o último divulgado. Então, esses dados todos perfazem um cenário em que o pior momento do governo já ficou para trás. Tanto no momento da pandemia, do auge da pandemia, auge de mortes, aquela supressão do auxílio emergencial nesse momento de pico da pandemia, demora para vacina, a inflação que estava muitíssimo alta até meados do ano. Então, esse pior momento ficou para trás. Bolsonaro teve uma ajuda enorme com o aumento do Auxílio Brasil em plena campanha, com a decisão de congelar o ICMS dos combustíveis, que tirou dinheiro dos estados, mas ajudou a iniciar uma série de reduções de preços de combustíveis, que a Petrobras também intensificou nessa reta final da campanha. Então, tudo isso ajuda a melhorar o ambiente econômico, que é aquele que mais importa na hora da avaliação do governo, né? Houve um estancamento dessa melhora do Bolsonaro ali para setembro, agosto, setembro, quando a gente viu notícias de cortes em programas como Farmácia Popular, cortes em merendas. Essas notícias do orçamento chegaram a frear a melhora da avaliação do governo. Mas agora, depois do primeiro turno, isso teve um novo pico aí de melhora, e isso com certeza ajuda a impulsionar também as intenções de voto do presidente da República. Vamos falar do debate de ontem, Vera. Alguns analistas consideram que Lula foi melhor num bloco, Bolsonaro melhor em outro. Será que o debate ainda ajuda a mudar votos essa altura do campeonato, com 93% dos eleitores já com voto cristalizado? Eu acho que essa é a principal pergunta, Carol. Se o debate muda o voto de alguém diante de um cenário assim tão consolidado. A dúvida, ela vai permanecer pelas próximas semanas, porque o que a gente viu
no primeiro turno foi um arranque ali na reta final. Então, muitas vezes a pessoa diz que está com voto decidido, mas isso ainda assim pode mudar, porque é uma decisão que realmente só é tomada lá na hora do vamos ver na urna. O Bolsonaro usou melhor a regra do debate, soube compreender melhor a regra de um debate que tinha 15 minutos livres para os candidatos administrarem o seu tempo assim como quisessem. Então, no primeiro bloco, essa regra não fez tanta diferença. E o Lula, como começou falando, ele conseguiu dar o ritmo do primeiro embate direto entre os dois de 15 minutos. Ele conseguiu manter, a maior parte do tempo, o tema da pandemia, e que é o pior tema para o Bolsonaro. Ele tenta se esquivar dos deboches que ele fez com a doença, do tanto que ele minimizou, do atraso de vacinas, mas ele não consegue. Os dados são todos contra ele nessa seara. Tanto que o Carlos Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que é assessor da campanha, ficavam fazendo um sinal para o Bolsonaro mudar de assunto o tempo inteiro. Eu estava lá, eu via os dois muito nervosos na plateia, querendo mudar de assunto. E o Bolsonaro não foi nada sutil. Quando ele percebeu eles fazendo esse gesto, falou, então vamos mudar esse assunto aí. E aí mudou de assunto, tentou ir para essa tentativa bastante canhestra que ele está fazendo de associar o Lula ao crime organizado. E aí dizer que o Marcola é amigo do ex-presidente Lula, algo que não se comprova em fatos. E mesmo assim o Lula conseguiu virar o jogo para cima dele ao dizer que ele estava imputando a todos os pobres relações com o crime organizado. Que ele foi recebido no Complexo do Alemão, no Rio, por moradores da região e por lideranças populares ali, lideranças comunitárias, e não por chefes do tráfico, como o Bolsonaro estava tentando dizer. Ele diz isso sem provar, não tem imagens daquele evento do Lula ao lado de nenhum traficante. E ele voltou a falar do boné escrito CPX, numa alusão a que isso teria relação com o crime, e o Lula tratou de desmentir isso. Então, de fato, um bloco bom para o ex-presidente Lula. O segundo bloco, que foi de perguntas dos jornalistas, como você não tem réplica dos jornalistas, não dá para você fazer um fato ou fake. Então, o candidato pode falar o que ele bem entender, que a gente não tem como replicar na hora. Então, foi um bloco que ficou meio no 0-0 para os dois, porque nenhum deles se comprometeu fortemente em não mudar o judiciário, que foi o que eu perguntei. O Bolsonaro falou, então está feito aqui o compromisso, mas tem uma pegadinha, porque ele diz que ele não vai propor nenhuma mudança, ou seja, se o Congresso aprovar, ele não diz que ele vai vetar ou que ele vai descartar, que a pergunta era, os senhores descartam totalmente. E o Lula falou, quem sabe no futuro, numa Assembleia Constituinte, também não fechou a porta totalmente. Quando confrontados com o orçamento secreto e Petrolão, os dois se esquivaram, preferiram atacar o jornalista, o Josias. E quando a Patrícia Campos Mello perguntou sobre fake news, também os dois saíram pela tangente. Então foi um bloco que ficou mais ou menos no 0-0. E o último bloco foi aquele em que o Lula se perdeu no tempo. E se perdeu também no tema, porque o Bolsonaro trouxe o assunto da corrupção. Até hoje, tantos anos depois, o PT ainda não tem um discurso com começo, meio e fim para a questão da Lava Jato. Ele até avançou um pouco dizendo que houve alguns crimes e as pessoas foram punidas, mas não falou, por exemplo, sobre o Sérgio Moro, que estava ali na plateia do Bolsonaro e que ele poderia ter dito que ele foi condenado por um apoiador do presidente, que inclusive estava lá na plateia com ele, mas não o fez, e poderia ter trazido casos de corrupção do Bolsonaro, que são fartos e dizem respeito, inclusive, a enriquecimento da família Bolsonaro. E ele não fez isso, não soube usar a mudança de tema. Eles ficavam presos ao tema que o adversário estava propondo. Bolsonaro também foi esperto e fez vários silêncios que deixaram o Lula meio sem entender o que ele estava tentando fazer. E aí o Lula continuava a falar, quando o Bolsonaro não falava. Com isso, o Bolsonaro forçou o Lula a queimar todos os seus 15 minutos e teve 7 minutos para um solo final em que ele ficou tentando associar o PT e o ex-presidente Lula a ditaduras no continente latino-americano. Então, o último bloco foi muito ruim para o Lula. Ele saiu nervoso, xingando um assessor, inclusive. Mas a culpa não é só da assessoria. O candidato tem um cronômetro ali em que ele pode administrar o tempo dele, né?
É isso. Bom, Vera, hoje teve também mais campanha e aqui em São Paulo chamou muita atenção aquele tiroteio que aconteceu em Heliópolis no momento em que Tarcísio de Freitas... Paraisópolis, né? Paraisópolis, isso, desculpa. No momento em que Tarcísio de Freitas fazia a campanha, agora tem toda a investigação para entender a dinâmica disso e possíveis relações, mas por enquanto toda a investigação está descartando relação. Mas acabou entrando para a campanha esse episódio, né? De uma maneira bastante irresponsável, Muniz. O ministro Fábio Faria e outros apoiadores do Tarcísio Freitas falaram em atentado no primeiro momento. Alguns veículos de imprensa também saíram com títulos, manchetes ali sensacionalistas, dizendo que o candidato tinha sido alvo de um atentado. Bolsonaristas difundiram um vídeo de 2018 do general Heleno, que ele falava de riscos a Bolsonaro fazendo campanha em São Paulo, para dizer que ele estava falando de riscos à segurança do Tarcísio, portanto, fake news sendo barbarizada nos grupos de WhatsApp, mandada a rodo, quando, na verdade, o que se tem de oficial, segundo a entrevista do secretário de Segurança Pública, que é um general Camilo de Campos, é que é prematuro tirar qualquer conclusão a partir do que aconteceu. As câmeras das roupas dos PMs que o Tarcísio disse que vai retirar serão usadas, por exemplo, para ajudar nas investigações. As imagens dos cinegrafistas que estavam cobrindo o ato de campanha também, assim como as câmeras de segurança dos estabelecimentos de lá. Teve um homem ferido, um homem que tinha um registro de roubo. Aliás, ele morreu, né? Ele começou ferido e depois morreu. E o que se tem como hipótese, por enquanto, mais forte é que se tratasse de um confronto ali entre a PM e traficantes ou bandidos da comunidade de Paraisópolis não destinados ao candidato. Mas também isso é prematuro. Tudo está sendo investigado, lamentável, a gente sempre lamenta coisas assim. Muita gente ficou exposta ali, o candidato, a sua equipe, os jornalistas que cobriam. Um momento muito tenso, a gente espera que as investigações cheguem a uma conclusão. É muito grave que essas coisas aconteçam quando um candidato está fazendo um ato de campanha, mas é muito cedo para a gente falar que ele foi alvo de um atentado. O próprio Tarcísio depois, primeiro ele fez aquele post, né, dizendo que tinha sido alvo de um ataque, não falou atentado, mas falou ataque, e aí depois na entrevista coletiva disse que foi um ato de intimidação, mas que não tem nada a ver com política, que era uma questão territorial e tal. Agora, Vera, esse assunto acabou pautando as redes sociais hoje, e no momento em que o presidente Jair Bolsonaro está no corner, né, acossado com essa repercussão do vídeo sobre as meninas venezuelanas, né? Exato. E no momento em que ele tenta associar o PT ao crime organizado, Carol. Isso foi uma tônica do debate de ontem, de maneira absolutamente descontextualizada, sem nenhuma prova, uma narrativa que foi criada pela campanha do Bolsonaro, que não se sustenta em fatos, e que esse episódio de hoje em Paraisópolis ajudou a que eles pisassem no acelerador, numa narrativa que é bastante irresponsável. Já o vídeo, né, esse vídeo polêmico, não tem nenhuma distorção em relação ao que o presidente falou. Ele foi à justiça e conseguiu uma decisão do Alexandre de Moraes para que o PT retirasse de todas as plataformas, não fizesse menção ao vídeo, mas o vídeo é uma entrevista que o próprio Bolsonaro deu a um podcast. O que ele explicou na chegada da emissora ontem, da Band, é que quando ele fala que pintou um clima com as meninas de 14, 15 anos e que ele pediu para entrar na casa delas, ele estava querendo dizer que houve uma empatia e que ele quis saber o que estava acontecendo ali. Que ele fala que no mesmo vídeo ele diz que não aprovou uma proposta porque não pintou um clima com o Congresso, e essa seria uma expressão que ele usa desta maneira em várias ocasiões. Mas ainda assim ele não explica o que quis dizer quando ele disse que as meninas estavam ganhando a vida, quando na verdade elas estavam fazendo um curso, né? Um curso de estética. E aí ele fala, isso aí cada um tire a conclusão que quiser. Então ele não tem uma explicação para toda aquela conversa, que é uma conversa muito ruim,
de um presidente da República acerca de meninas refugiadas. E porque pior, né, foi, Vera, eu acho, assim, para mim o ápice disso tudo bom, primeiro ele concluiu que meninas pobres bem arrumadas só poderiam estar se prostituindo. Mas para além disso, se ele acreditava de fato estar diante de prostituição infantil... É isso que eu ia falar. Desculpa, te interrompi, me adiantei. Claro. Ele não fez nada, né? Tá diante ali de uma exploração sexual de meninas de 14 anos e beleza, vida que segue. E aí vai lá e fala num podcast, e nem o Ministério da Damares faz nada, nem ele faz nada. É um tema que diz tanto, né, a ex-ministra da Mulher, da Criança, da Família, que é esse da pedofilia, da prostituição infantil. Então, deveriam ter tomado iniciativas. E ontem, depois que esse vídeo veio a público, que o Bolsonaro teve que fazer uma live no meio da madrugada para conter o dano que estava acontecendo, a sua imagem, no domingo o GSI esteve na comunidade de São Sebastião, onde essas meninas estavam, em busca delas. E elas já haviam sido removidas de lá por uma ONG que atua na ajuda desses refugiados. Então, tinha uma movimentação toda para que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, fosse até lá, se encontrasse com as meninas. Então, em mais uma ocasião, essas meninas iam ser usadas como peça de campanha, mas elas foram removidas para outro lugar, deslocadas por uma ONG que atua ali na comunidade. Então, um caso bastante estranho. O vídeo era real, portanto, o Alexandre de Moraes usou um outro critério para mandar removê-lo, e para muita gente pareceu que o ministro estava querendo dar uma no cravo e uma na ferradura, como ele já deu muitas decisões contra o PT, contra o PL, contra Bolsonaro, quis dar uma decisão grande contra o PT e contra o Lula. Mas o assunto segue, não vai seguir na campanha do PT, não pode seguir, mas nas redes, nos grupos, ele continua a todo vapor. Vera, obrigada, viu? Boa noite para você, até amanhã. Boa noite, gente. Estouramos muito tempo, né? Desculpa. Beijo. Mas hoje merecia.